Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. O vídeo vai estar assim um pouquinho tremendo, que é porque eu estou segurando o celular aqui com a minha mão. Então, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Meus irmãos, vamos continuar hoje falando sobre a indulgência. A indulgência quer dizer a gente colocar-se no lugar do outro, ter compreensão, entender o erro do outro, né? Então, se Deus, nosso Pai, é indulgente conosco, nós também devemos ser indulgentes com os nossos irmãos que erram, mesmo aqueles que são criminosos, assassinos, estupradores, ladrões, bandidos, nós também devemos ser indulgentes com eles. Que se eles cometem erro, é por ignorância, talvez não tenham conhecido Jesus, talvez nunca tenham recebido amor, então se tornaram pessoas malvadas, mas também são filhos de Deus. O amor de Deus também está dentro deles. Eles também sentem amor por alguma coisa, por alguém, algum animal. Então, quando a gente vê na televisão passar algum irmão assim, que matou, que estuprou, nós devemos ser indulgentes e pedir a Deus misericórdia para aquele irmão e também para as suas vítimas. Porque se a gente ficar pensando assim, tomara que mata ele, tomara que faça a mesma coisa que ele fez, a gente vai estar dando forças para as trevas. E isso vai ficando cada vez pior e a violência só aumenta. Quando alguns videntes falam na televisão como aconteceu com os mamonas, quando eles estavam vivos, falaram que os mamonas iam sofrer acidente, não sei o quê, não sei o quê. Aí fica o Brasil inteiro, todo mundo que segue eles, ouvindo aquelas coisas. Aí fica todo mundo pensando, ele vai sofrer acidente, ele vai sofrer acidente. O que acontece? Isso dá mais força para acontecer, porque está muita gente pensando nisso. Então, quando a gente vê algum bandido na televisão, que a gente peça, Senhor, tende misericórdia desse irmão e de suas vítimas. Perdoa-o como perdoa as nossas ofensas. Perdoa, Pai, ele não sabe o que faz. Toque no coração dele, liberte ele do mal. Assim a gente está fazendo uma prece para aquela pessoa. Ela pode estar na televisão, mas se a gente faz com o coração, essa prece chega até aquela pessoa. Assim, a gente está dando força para o bem. Essa é a diferença. Quem trabalha para as trevas só pensa no mal e na maldade. Mas quem trabalha para Deus pensa no bem. Isso não quer dizer que a gente não tenha que enxergar o mal. Sim, o mal está aí, ele tem que ser visto. Mas quanto mais ele é divulgado, mais o mal acontece. Vocês podem perceber, quando acontece algum assassinato de uma criança, fica todo mundo falando, comentando. E logo acontece com outras crianças. É a força do pensamento de muitas pessoas pensando a mesma coisa. Então, a gente não deve dar força para as coisas negativas, para as forças do mal, para as coisas do bem. A televisão divulga muitas coisas do mal, mas tantas coisas boas estão acontecendo e não é divulgado, porque o mal dá mais ibope, mas o bem é maior do que o mal. Então, se a gente quer trabalhar com Jesus, a gente ouviu a notícia, pronto, vamos calar e deixar para lá. Outras pessoas, se ouviu, viu. Se alguém vir falar para a gente, você viu o que aconteceu na televisão, o estuprador fez isso, fez aquilo, vamos mudar de assunto. Ou fala assim, eu vi sim, mas vem cá, me fala disso, de uma coisa boa. Assim como uma pessoa, quando está fofocando, falando mal do outro, a gente cortar o assunto é uma caridade para aquela pessoa que está falando, porque vai impedir dela passar a fofoca mais para frente. E porque a gente deve mostrar sempre o lado bom, que às vezes uma pessoa vem nos falar mal de alguém, fofocar, uma coisa errada, digamos, que a pessoa fez. Aí a gente conhece aquela pessoa, o que a gente deve fazer? Mas lembra daquela pessoa que
que estava doente, muito doente, ela ia lá todo dia cuidar dela. Lembra daquela pessoa que estava passando fome? Ela foi lá levar a cesta básica. Lembra aquela dona que estava de cama e ela foi lá fazer faxina e fazer comida para ela? Então, todas as pessoas têm alguma coisa de bom. De bom, então, se alguém vir falar mal de alguma pessoa, a gente deve sempre lembrar das coisas boas que aquela pessoa fez. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa errada e todo mundo lembra daquilo, mas esquece tudo de bom que a pessoa fez. Então devemos ser indulgentes com as outras pessoas, porque se ela errou, é por falta de conhecimento, por ignorância. Talvez nunca tenham ensinado ela que roubar é errado, né? Nunca tenho falado para ela sobre os vícios, sobre bebida, sobre droga. Aí ela acha que é normal ficar bebendo, ficar se drogando, prostituindo. Então a indulgência para conosco, porque nós precisamos de indulgência para conosco também, quando nós errarmos e compreendermos. Nós erramos por ignorância ou por invigilância. Por isso que Jesus nos fala, orai e vigiai. Então nós devemos fazer isso. Quanto mais nós estivermos em sintonia com Deus, praticando o amor, a caridade, orando, quando a gente está orando, a gente está em comunhão com Deus. Quanto mais a gente faz isso, mais em comunhão com Deus a gente vai estar, menos erros vamos cometer e os dons que Deus nos deu vai florir cada vez mais dentro de nós. Então, quando estamos em comunhão com Deus, quando vem os reveses da vida, né? Que acontece com todo mundo, a gente está mais forte para passar por aquilo, sem desespero, com calma e com fé em Deus, de que aquilo vai passar. Mas se a pessoa não tem fé em Deus, não pratica o amor, a caridade, não se preocupa com o seu próximo, ela se desespera, faz uma opção de besteira e só piora as coisas. Então, meus queridos irmãos, nós devemos orar e vigiar. Quando nós oramos, nós ficamos cheios de luz e essa luz se esparrama sobre a nossa casa, sobre os nossos móveis, sobre as nossas roupas e ali fica um ambiente de paz. Mas quando a pessoa só faz o mal, xinga, fala palavrão, aí a casa fica toda poluída de energia negativa, de energia pesada. Aí todo mundo ali fica nervoso, agitado, e se algum sensível chegar ali, uma pessoa mais sensível, vai sentir aquela energia pesada, vai sentir mal, vai ficar nervoso, vai ficar com dor de cabeça. Assim acontece nas boates. As pessoas vão nas boates para dançar, namorar, e acham que estão se divertindo, bebendo, se drogando, só vê o lado físico. Se elas vissem o lado espiritual, elas iam ficar aterrorizadas, porque por tantos pensamentos negativos, só sexo, droga e bebida, o lado espiritual da boate é cheio de larvas, de insetos na parede, cheira mal, é tudo poluído. Então, as pessoas só saem de lá mais pesadas, né? Então, tudo começa no pensamento. Quando Deus criou o mundo e criou o ser humano, tudo começou no pensamento dele. E tudo começa em nosso pensamento. Os pensamentos bons, de amor, de alegria e caridade, nos fortalece, nos torna pessoas melhores. Os pensamentos negativos só pioram, né? Só polui. Uma pessoa quando está muito nervosa, agitada, com raiva, se for fazer um alimento, aquele alimento vai ficar pesado, de energias, né? Vai ficar aquele alimento vai ficar muito pesado com aquelas energias que a pessoa passou. E as pessoas que alimentarem daquela comida vão sentir mal. Então, meus irmãos, a indulgência devemos ter para com todos. E o irmão nos pergunta, visto que ninguém é perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender ao seu próximo? Não, porque nós somos imperfeitos, todos somos. Mas se a gente vê que alguém vai cometer um erro, está fazendo besteira, é o nosso dever moral dar conselhos para aquela pessoa. Se a gente vê que ela vai cair no buraco, vamos avisar. Se ela quiser ouvir, que bom, você fez a sua parte. Se ela não quiser, a responsabilidade é só dela.
porque avisado foi, né? E ele pergunta também, será repreensível observar as imperfeições dos outros quando nenhum proveito há em divulgá-lo? Às vezes uma pessoa faz... Todos nós temos hábitos, costumes, né? Bons e maus. Às vezes uma pessoa tem um hábito que só prejudica ela. Então, se a gente descobriu, não tem por que divulgá-lo. Não está prejudicando ninguém. Se estiver prejudicando sua pessoa, o problema é dela. Mas tem pessoas que, ao descobrir o erro de um outro, até fazem chantagem. Se você não fizer isso, eu vou contar para todo mundo que você faz isso. Isso é chantagem, é muito feio. O irmão também nos pergunta, haverá caso em que é útil desvendar o mal do outrem, que a outra pessoa faz, né? Desvendar o mal. Então o mal está aí. Se uma pessoa está aí, digamos, estrupando criança, e nós sabemos, é um exemplo. Nós devemos sim denunciar, porque é preferível que um só caia do que muitos caiam. Se a gente não denunciar, muitas crianças serão estrupadas. Se a gente denunciar, aquele irmão vai preso e não vai poder fazer mais isso. Então, meus irmãos, a indulgência. O nosso irmão Davi da Bíblia, ele se tornou rei, né? Depois de ter matado o gigante, ele guerreou. Então, ele, como rei, ele casou, teve várias esposas. E ele tinha, digamos assim, um mentor espiritual. Um homem que era amigo dele, que orientava ele. Então, esse homem falou para o Davi, porque o Davi queria construir um templo para a Arca da Aliança. Aí ele falou, Deus mandou te avisar que você não vai criar o templo, construir o templo para a Arca da Aliança, porque você guerreou, suas mãos estão sujas de sangue, mas o seu filho sim vai construí-la. Aí Davi, lá no terraço da sua casa, vendo uma outra casa, viu lá uma linda mulher e mandou o empregado dele buscar ela até ele, para levar até ele. Então, eles se apaixonaram. Só que aquela mulher era esposa de um dos soldados que estava lutando na guerra, né? Aí, o que Davi fez? Ele pediu o seu general lá que colocasse o marido da mulher na frente da batalha para que ele pudesse morrer. E ele morreu. Ele fez isso por quê? Porque a mulher que ele amava, a esposa daquele soldado, era a mulher que ele amava de verdade. As outras ele casou por casar. Então ela estava grávida. Aí quando ela foi ter o filho, ela estava passando muito mal, estava sendo um parto muito difícil. Aí aquele amigo mensageiro de Deus chegou para Davi e falou, o seu filho vai morrer, porque você pecou contra Deus quando se envolveu com aquela mulher casada e mandou o marido dela para a frente da guerra para que ele fosse morto. Então Davi caiu em si. Ele se arrependeu profundamente, ele compreendeu o grande erro que ele cometeu. Aí ele foi e deitou no chão, com os braços espichados, e pediu perdão a Deus, implorou perdão, quer dizer, ele pediu a indulgência de Deus para compreender o erro dele. Então ele pediu muito perdão mesmo, e passou a ser uma pessoa melhor. Aí aquele amigo mentor espiritual dele chegou para ele e falou, você vai ter um filho e ele vai ser o rei, e ele vai construir o templo para a Arca de Noé, para a Arca da Aliança. Então, esse filho dele foi Salomão, que construiu o templo para guardar a Arca da Aliança, né? Então, meus irmãos, se Deus é tão indulgente para conosco, vamos ser indulgentes para com o nosso próximo, né? Deus é amor e a maior força que existe nesse mundo é o amor. O amor envolve caridade, fraternidade, perdão, compreensão, indulgência. Jesus é por nós. Então vamos sempre lembrar dele com muito amor e com muita luz. Tanto Jesus foi um ser muito especial que quando ele foi para o deserto passar 40 dias, 40 noites, ele não comeu e não bebeu, e foi atentado pelo diabo, né? Mas que homem normal conseguiria ficar no deserto sem comer e sem beber 40 dias? Jesus aguentou porque ele era um ser
especial. Então vamos ter esse ser especial em nossos corações, praticarmos o amor, a indulgência, a caridade e a fraternidade para com todos e para conosco mesmo, né? O amor é a maior força que existe. Então vamos amar muito. Então, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão me ouvindo, que vocês sintam muita luz, muita paz e harmonia nos seus lares e nas suas famílias, que a paz e o amor de Jesus Cristo envolva todos vocês. Em nome de Jesus, que assim seja. E se os irmãos quiserem passar para mim alguma pergunta e eu puder responder, eu vou responder. Porque assim como vocês, eu também estou aprendendo. Eu não sei tudo, eu estou aprendendo. Graças a Deus. Que Deus os abençoe e vos ilumine, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.